Nas primeiras horas da manhã de hoje, um movimento subversivo explodiu na capital de Aragua. E nesse movimento estão comprometidas algumas unidades desta guarnição. No resto da República existe a mais absoluta tranquilidade. O governo está recebendo manifestações de todos os setores de adesão à sua causa e oferecimento para combater, com as armas na mão, em defesa dos princípios sagrados que envolvem o fortalecimento da nação e o cumprimento de um destino superior. – 23 de janeiro de 1958. Os venezuelanos acordaram com a notícia de que o presidente Marcos Pérez Jiménez, após um novo pronunciamento das Forças Armadas, havia abandonado o país no avião presidencial. A Venezuela começava assim o dia com um novo governo, constituído por 5 militares e presidido pelo contra-almirante Wolfgang Larrazábal. Este fato marcou o fim de uma era para a Venezuela e o início de uma nova etapa para a nação. É impossível explicar um desfecho como o de 23 de janeiro, nos limitando a apontar os fatos ocorridos durante a madrugada desse dia. Assim como seria simplista atribuir sua queda às ações da Junta Patriótica, um agrupamento clandestino de oposição que reunia membros dos principais partidos políticos e da sociedade civil. Por isso, hoje vamos contar os detalhes da queda de Marcos Pérez Jiménez como poucos divulgadores o fizeram. Sou Reinaldo Carrillo, isto é, a Nova Enciclopédia. Siga-nos no Instagram, link abaixo do vídeo. Desde o início de seu mandato, em 1952 até 1957, o general Marcos Pérez Jiménez desenvolveu sua gestão governamental sem muitos problemas. O país vivia um boom petrolífero, a economia e as finanças públicas eram sólidas, a segurança e a harmonia social eram estáveis, e as grandes receitas fiscais foram aproveitadas em projetos e na construção de obras públicas em benefício da população venezuelana. A única oposição capaz de provocar uma mudança política era a resistência armada de ação democrática, mas depois de acumular múltiplos fracassos perante a segurança nacional do governo, seus membros estavam desanimados e a frequência de suas atividades subversivas tinha diminuído. No entanto, em 1957, um problema se apresentava ao seu governo. Em breve se esgotaria o período constitucional de seu mandato presidencial, então ele precisava resolver a incerteza da sucessão presidencial e a oportunidade política que isso traria a seus adversários. Ele consultou uma solução para este problema com Laureano Vallenilla Lans Planchard, seu principal assessor político e ministro das Relações Interiores. Seu homem de confiança propôs 3 opções. A primeira era organizar uma eleição livre com todos os partidos incluídos, permitindo o retorno dos exilados autorizados e libertando todos os presos políticos. A segunda era uma repetição das eleições de 1952, com um candidato oficial competindo contra uma oposição partidária, mas restrita. E a última alternativa consistia em um retorno da eleição indireta através do Congresso da República. Nenhuma das propostas entusiasmou o presidente, então ele apresentou uma contraproposta. Um plebiscito em que ele seria o único candidato e o eleitorado só teria a opção de votar a favor ou contra a continuação de seu governo. Vallenilla Lans se opôs à ideia, mas Pérez Jiménez insistiu e prevaleceu. O 4 de novembro de 1957, o general anunciou no Palácio Legislativo a modalidade das próximas eleições. Segundo suas palavras, abro aspas, o projeto contempla uma fórmula de universalidade, segundo a qual se expressará a opinião que se tenha do atual regime. Queremos que o maior número de habitantes do país possa manifestar livremente o que pensa do seu governo. E para esse efeito, propõe-se a realização de um plebiscito, através do qual se determinará se se concorda com as ações do regime. E, consequentemente, se considera que a pessoa que exerceu a presidência da República neste período deve ser reeleita, fecho as aspas.
Pérez Jiménez considerava que deveria governar por mais um período, pois faltavam importantes projetos a serem concretizados. Enquanto que escolher alguma das propostas de seu ministro implicava um risco imenso para a continuidade de seu mandato, pois o seu governo não tinha um partido político que permitisse agrupar os seus simpatizantes e a proximidade do presidente com o povo durante esses anos foi escassa. Também não se vislumbrava um homem que pudesse continuar eficazmente com a obra do governo anterior. Pérez Jiménez desprezava a ideia de organizar uma inteligente política de massas, como fez em seu momento Juan Domingo Perón. Ele alegava que as pessoas inteligentes se convencem com fatos e as pessoas tolas se convencem com palavras. O certo é que Pérez Jiménez não era um homem de política, mas sim um homem de Estado que erroneamente não dava a importância suficiente ao político para a estabilidade estatal. Por outro lado, o general temia que se gestasse um golpe militar ante o anúncio de eleições livres, pois era provável que os líderes militares não tolerassem a eleição de um civil proveniente de algum partido político. Era um temor fundamentado no profundo descontentamento que ainda existia em um setor importante das Forças Armadas. Para a esquerda e para todos os excessos de ação democrática durante o triênio Adeco e a resistência armada. De fato, essa oposição à esquerda se manteve na instituição militar após a queda de Pérez Jiménez, e o próximo governo, presidido pelo contra-almirante Wolfgang Larrazábal, teve que lidar com conspirações que buscavam expulsar os adecos e os comunistas do panorama político do país. Mas isso será um assunto para outro vídeo. O plebiscito foi finalmente celebrado em 15 de dezembro de 1957. De acordo com os números oficiais fornecidos pelo Conselho Eleitoral Supremo, seu novo período presidencial foi aprovado com 86,7% dos votos. O resultado das eleições incluiu a ratificação de seus candidatos ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas e aos Conselhos Municipais. Pérez Jiménez contou com o apoio da comunidade italiana residente no país. A lei eleitoral permitia que estrangeiros residentes na Venezuela por mais de 2 anos votassem. Inclusive, a Embaixada da Itália instou a comunidade de italianos do país a votar a favor da continuação do governo. A oposição partidária, agrupada na Junta Patriótica, não demorou a desconhecer os resultados do plebiscito. Publicaram um manifesto afirmando que os resultados oferecidos pelo governo eram uma invenção do Ministério das Relações Interiores. Alegavam que o plebiscito fracassou pois supostamente o povo não compareceu às urnas para votar. No entanto, um fato de maior transcendência abalou o cenário político da Venezuela, que até então, aos olhos da população, parecia favorável para o governo do novo ideal nacional. Na madrugada do dia 1º de janeiro de 1958, estourou na cidade de Maracay um movimento militar rebelde. Desde semanas antes de sua execução, o golpe foi tramado em várias conversas secretas. Um foco importante do descontentamento dentro das Forças Armadas estava concentrado no quartel Urdaneta em Caracas. Os envolvidos entraram em contato com os oficiais do quartel Paz de Maracay e assim o movimento se estendeu até aquela cidade. Como os oficiais conspiradores eram de patentes inferiores, buscaram apoio de militares de maior patente, contactando Hugo Trejo, que assume a direção do movimento, embora também tenham estabelecido contato com civis. É importante salientar que a Junta Patriótica desconhecia a existência da conspiração militar. O golpe estava marcado para o 5 de janeiro de 1958, mas, como de costume, o plano foi descoberto pelo governo. Na manhã do de dezembro, foram detidos 2 altos oficiais suspeitos de estarem envolvidos na conspiração: o general Hugo Fuentes, comandante das Forças Terrestres, e o coronel Jesus Maria Castro León, chefe do Estado-Maior das Forças Aéreas. As detenções alertaram os rebeldes e, por medo de serem presos, decidiram que deveriam agir antes do previsto. Por outro lado, Pérez Jiménez erroneamente pensava que o aparelho de segurança do seu governo tinha a situação sob controle. Celebrou o Ano Novo em casa despreocupadamente, mas nas primeiras horas de 1º de janeiro foi acordado por uma chamada que informava que toda a Força Aérea estava em rebelião. O cenário à sua frente parecia muito grave. Tratava-se da ruptura da unidade das Forças Armadas
instituição na qual depositara toda a sua confiança desde a sua ascensão ao poder. Por volta das 7 da manhã, aviões das forças aéreas começaram a sobrevoar a capital, atacando pontos-chave de Caracas com bombardeios e metralhadoras. Entre os objetivos dos rebeldes estavam o Palácio de Miraflores, o Ministério da Defesa e o aeroporto militar de La Carlota. O ataque aéreo não foi efetivo porque os canhões das baterias antiaéreas conseguiram defender Caracas e os pilotos não receberam ajuda das unidades rebeldes na capital. Embora isso tenha causado vários danos e, acima de tudo, pânico entre a população. Horas depois, na tarde do mesmo dia, Hugo Trejo, o líder do movimento, estava no quartel Urdaneta, suficientemente preparado para se dirigir para Miraflores. Ele tinha as munições e os tanques necessários para tomar o palácio do governo. No entanto, em uma decisão até agora inexplicável na história militar da Venezuela, decidiu, em vez disso, marchar para Los Teques, a capital do estado, Miranda, onde estabeleceu seu quartel-general com a esperança de lá reforçar o movimento rebelde de Maracay. Enquanto isso, o moral dos soldados que se rebelaram em Maracay estava abalado pela incerteza. Quero manifestar à nação que neste momento estão se movendo sobre a capital de Aragua 4 poderosas colunas que vão atuar em diferentes direções. E estamos dispostos a obter uma decisão em poucas horas. Eu expresso, se eles me ouvirem, os sediciosos de Maracay, que o seu ato insensato chegará ao fim em breve. E que, se não abandonarem as armas, serão irremediavelmente aniquilados. Ao povo da Venezuela, recomendo que mantenham a calma. O governo tem os meios suficientes para garantir a ordem e estabelecer a paz. Pérez Jiménez encarregou o coronel Roberto Casanova da tarefa de esmagar a revolta da aviação na cidade de Maracay, liderada pelo major Martim Parada. Ao chegar ao local, encontrou pouca resistência e conseguiu o controle completo dos quartéis. Desesperados pelo iminente fracasso do levante, os aviadores envolvidos tomaram o avião presidencial do general Pérez Jiménez e, pilotados pelo major Parada, voaram para a Colômbia. Derrotada a rebelião em Maracay, Pérez Jiménez e seus aliados finalmente suspiraram aliviados, onde estavam refugiados. Mas faltavam as forças de Hugo Trejo em Los Teques, sabendo que os soldados de Trejo estavam desmoralizados. Alguém sugeriu que um avião espalhasse panfletos sobre o acampamento rebelde, instigando-os a se render. Pouco depois de ter recebido os panfletos, o último foco revolucionário se rendeu, terminando assim o golpe infrutífero. Em uma mensagem para La Nación, Pérez Jiménez anunciou a derrota dos rebeldes e elogiou a lealdade das tropas, que não se juntaram à tentativa. Afirmou que o fracasso da rebelião de Hugo Trejo significou uma grande demonstração de unidade nas Forças Armadas. No entanto, nada mais longe da realidade do que suas palavras. Na verdade, a unidade dentro da instituição militar não havia se fortalecido, mas sim havia se quebrado. Pela primeira vez desde a derrubada do presidente Rômulo Gallegos, em 1948. E embora falasse com confiança perante o público, o general sabia que frustrar uma rebelião militar era muito mais difícil do que perseguir civis armados, mas sem treinamento. Poucos dias depois, irrompeu outra rebelião, desta vez protagonizada por jovens oficiais da Marinha. 5 destroyers partiram do porto de La Guaira sem ordens do alto comando. Pérez Jiménez encarregou o chefe do Estado-Maior, general Rômulo Fernandes, a tarefa de acalmar os rebeldes e determinar a magnitude da conspiração. Fernandes conseguiu chegar a um acordo com eles, mas mais tarde, no mesmo dia, o general Llobera Paz saiu de Caracas armado com uma coluna de tanques e de artilharia pesada para desarmá-los. Ele pediu a todos os navios para entregar suas munições e obedeceram a contragosto. Cada manifestação de insatisfação das Forças Armadas colocava em risco a permanência de Pérez Jiménez no poder. Uma decisão tomada durante esses momentos de crise acabou por afastar os 2 homens que o haviam acompanhado durante todo o seu mandato e que eram indispensáveis para a gestão política do seu governo.
Laureano Vallenilla Lance Planchart, seu ministro das Relações Interiores, e Pedro Estrada, o diretor da Segurança Nacional. A eles e aos membros do seu gabinete ele pediu a demissão, com o objetivo de reorganizar o seu governo e assim conseguir estabilidade institucional. Entre tanto caos e descontentamento, alguns membros da sociedade civil começaram a se pronunciar contra o governo. No 14 de janeiro, foi divulgado o chamado Manifesto dos Intelectuais. Continha 8 pedidos e acusações contra o governo de Marcos Pérez Jiménez. O documento foi impresso em uma pequena gráfica clandestina do Partido Comunista. Seus principais promotores foram Pedro Ortega Dias, do Partido Comunista da Venezuela, Fabrício Ojeda, do União Republicana Democrática Miguel Otero Silva, entre outros personagens. Várias assinaturas foram recolhidas em apoio ao conteúdo publicado no manifesto. Por sua vez, os membros da Junta Patriótica observavam atentamente cada novidade no governo de Pérez Jiménez. Encorajados pelos levantamentos militares, aproveitaram a situação para divulgar mais panfletos e organizar novas manifestações. O renomado liceu Andrés Bello, em Caracas, foi fechado temporariamente devido aos constantes distúrbios de seus alunos. E como última ação antes da queda de Pérez Jiménez, a Junta Patriótica convocou uma greve geral para 21 de janeiro. Embora esta greve não tenha sido totalmente atendida nem alcançado o efeito esperado, o final previsível do governo de Pérez Jiménez chegou no dia 23 de janeiro de 1958. A última declaração militar contra ele começou no dia anterior, 22 de janeiro, às 6 da tarde. O levantamento começou com a Marinha de Guerra e depois se juntou a ela a Escola Militar, cujo diretor, o coronel Pedro José Quevedo, antepôs seu compromisso com a rebelião militar acima de sua amizade próxima com o presidente, desde a época escolar. Quevedo começou a se mobilizar para unir mais unidades à rebelião, e Pérez Jiménez, por sua vez, dedicou seus primeiros movimentos a procurar aliados dentro da instituição, através de chamadas telefônicas. Mas apesar de tudo isso, a correlação de forças continuava favorável para o governo, que contava com os meios necessários para sufocar a nova rebelião. O comandante do batalhão blindado Bolívar permaneceu leal a Pérez Jiménez até o final. Ele tinha o comando dos tanques, das armas pesadas e de tudo o que era necessário para oferecer uma resistência forte e assim evitar que outras unidades desertassem. O comandante do batalhão pediu permissão para marchar sobre a escola militar com seu poderio militar e neutralizar os insurgentes. Inclusive, ao ponderar a situação, sentiu que a mera ameaça de um bombardeio forçaria a rendição dos cadetes, que estavam armados apenas com rifles. No entanto, por sua oposição a derramar sangue àqueles cadetes e por sua falta de vontade para defender o poder a todo custo, Pérez Jiménez jamais deu a ordem e apressou sua saída do país. Às 2 da madrugada do dia 23 de janeiro, o país recebeu a notícia de que o general Marcos Pérez Jiménez havia sido deposto do poder. Antes que agir como um ditador disposto a usar armas para se manter no poder, preferiu deixar a Venezuela sem oferecer resistência. Entre todos os fatores que convergiram na queda da ditadura de Pérez Jiménez, a influência dos Estados Unidos tem sido excluída do relato oficial. Embora seja verdade que a relação política e comercial da Venezuela com a potência estrangeira foi boa durante os primeiros anos do governo perejimenista. Depois, isto foi se deteriorando devido aos múltiplos desacordos entre ambos os governos, entre as discrepâncias e conflitos surgidos naqueles anos. A proposta de Pérez Jiménez de criar um grande fundo econômico internacional para resgatar economicamente os países americanos. Projeto que tiraria influência dos Estados Unidos na economia da região, onde além disso era exigido que contribuísse com financiamento. Como todas as nações, foi o que mais desagradou a Washington, e enquanto tudo isso acontecia entre ambos os países. Rômulo Betancourt conseguiu, do seu exílio nos Estados Unidos, precisamente estreitar fortes laços de amizade com pessoas importantes da política americana, como Dean Acheson, ex-secretário do Departamento de Estado, que depois se tornaria uma peça fundamental para a extradição de Pérez Jiménez dos Estados Unidos para a Venezuela.
e também desenvolveria fortes laços com figuras como Nelson Rockefeller, proeminente magnata do petróleo americano, que também chegaria a ser vice-presidente de seu país, e que depois, sob a democracia bipartidária na Venezuela, se tornaria dono e moldaria importantes setores da economia venezuelana. É assim que, progressivamente, os interesses dos Estados Unidos da América se alinharam com os da oposição de Pérez Jiménez. Neste contexto, em dezembro de 1957, os principais partidos políticos assinaram um pacto em Nova York para se manterem unidos na luta contra o governo de Pérez Jiménez. O Pacto de Nova York, assinado por Rômulo de Tangcourt, Rafael Caldera e Jovito Villalba, é considerado como um precedente do Pacto de Ponto Fixo, que mais tarde seria ratificado na Venezuela. 60 anos depois, o 23 de janeiro ainda é um tema de intensos debates. Esta data transcendental tem sido aproveitada pelos partidos políticos para construir uma epopeia sobre a origem da democracia venezuelana. Esta versão dos fatos pintou a queda de Pérez Jiménez como resultado da união entre civis e militares por um mesmo propósito. Mas, na realidade, o desfecho deste governo, como demonstramos durante este vídeo, deve ser explicado por duas chaves que não receberam a devida importância. A primeira, a ruptura da unidade das Forças Armadas, instituição na qual havia baseado sua permanência no poder. E segundo, a falta de audácia e de ímpeto de Marcos Pérez Jiménez para resolver os problemas internos de seu governo. Durante os últimos momentos de crise, talvez desmoralizado pela reação de umas Forças Armadas que considerava ter elevado ao seu máximo nível na história, e a reação de setores políticos que erroneamente pensou que só com fatos seriam convencidos, talvez também indisposto e carente da ambição política que caracterizava seus adversários. Nem a junta patriótica nem qualquer outro elemento relacionado à sociedade civil foram artífices da ruptura militar, e muito menos geraram uma emergência de tal magnitude nas Forças Armadas, somente com panfletos e protestos estudantis. Em conclusão, o 23 de janeiro foi o resultado de vários erros políticos. Em momentos em que, para continuar no poder, Pérez Jiménez precisava tomar soluções efetivas, com sangue frio. Muito obrigado a todos por terem assistido este vídeo. Se ainda não o fizeram, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários, suas apreciações, suas sugestões, curtam este e todos os outros vídeos, acionem o sininho para receberem notificações de todas as nossas publicações. E, claro, sigam-nos na nossa conta do Instagram, onde publicamos material complementar a tudo o que fazemos neste canal. Até a próxima entrega e se cuidem!